Nesse vídeo eu vou te explicar como funciona a Slow Carb, um método de emagrecimento em que você não precisa diminuir a quantidade de carboidratos da sua alimentação. Se esse assunto te interessa, vem comigo que eu vou te explicar um pouco mais sobre isso. Oi, tudo bem? Se você não me conhece ainda, eu me chamo Bruno Shoa, eu sou nutricionista e também um estudante de ciência nutricional. Eu leio muitos livros e também muitos artigos científicos para poder te trazer o que há de mais atual no campo da alimentação e nutrição, hoje em dia, para a sua saúde, emagrecimento e estilo de vida. E no vídeo de hoje nós vamos discutir um pouco sobre a Slow Carb, um método de emagrecimento onde você não precisa diminuir a quantidade de carboidratos da sua alimentação. Mas antes que você esqueça, eu já vou te pedindo para deixar aquele like, se inscrever no canal e ativar o sininho, para sempre que saírem vídeos novos, você ficar sabendo. E também, quando você faz isso, me ajuda muito a levar essa informação ao máximo de pessoas possíveis, além de me motivar bastante a trazer ainda mais conteúdos aqui para o canal. E esse método tem esse nome, Slow Carb, justamente porque em vez de focar em diminuir as quantidades de carboidrato da sua alimentação, ele foca em substituir esses mesmos carboidratos por carboidratos de ação lenta. Por isso o nome Slow Carb, carboidrato de ação lenta, carboidrato lento. Mas é bom deixar claro aqui, antes de dar continuidade ao vídeo, que pessoas com graves problemas metabólicos, como resistência à insulina, diabetes tipo 2 e também resistência maior à perda de peso, vão se beneficiar mais com uma dieta mais baixa em carboidratos. Seja ela 20% de carboidratos na alimentação diária ou até menos. Estudos preliminares relataram que indivíduos que eliminaram praticamente todos os carboidratos numa dieta cetogênica experimentaram notáveis melhorias na saúde. Sem o carboidrato, o organismo diminui a produção de insulina. E em vez de utilizar a glicose como fonte de energia, ele vai começar a utilizar as cetonas, que são subprodutos da sua gordura corporal sendo queimada. E dessa forma vai ser mais fácil você reverter a sua resistência à insulina, caso você a tenha. Vai ser mais fácil também você reverter um quadro de diabetes tipo 2 e vai ser mais fácil você perder peso, queimar mais gordura. E alguns cientistas até consideram as cetonas uma espécie de supercombustível que poderia melhorar o desempenho mental, a resistência física e o bem-estar geral, e possivelmente retardar o processo de envelhecimento. Porém, a dieta cetogênica, que é um tipo de dieta low carb, uma dieta mais baixa em carboidratos, é extremamente severa na restrição dos carboidratos. Em uma dieta cetogênica, você só pode comer até 30 gramas de carboidrato por dia, que é extremamente pouco. E isso pode ser muito difícil para algumas pessoas seguirem. Por isso, a maioria das pessoas que utiliza uma estratégia cetogênica são pessoas que eu citei mais cedo, que já estão com problemas graves no metabolismo, ou pessoas que querem um resultado maior e mais rápido em um menor tempo. E a dieta cetogênica também é uma estratégia de emagrecimento que normalmente você não vai levar para o longo prazo. Você vai fazer ela durante certo período para conseguir um resultado maior, seja em ganho de saúde, seja em perda de peso, e depois você já vai adotar uma estratégia um pouco maior em carboidratos. É o que normalmente acontece. Mas para muitas pessoas que não têm nenhum problema metabólico muito grave e também já têm certa facilidade para o emagrecimento, não é necessário ter uma restrição tão rígida dos carboidratos, fazendo uma dieta cetogênica. Você pode fazer uma dieta Slow Carb, que é uma dieta que ainda vai ser mais alta em carboidratos, porém utilizando os carboidratos certos, de lenta ação. Então, normalmente, para a maioria das pessoas, não é necessária uma restrição tão severa de carboidratos, como por exemplo fazer uma dieta cetogênica. A maioria das pessoas vai conseguir emagrecer e de uma forma bastante rápida
apenas substituindo os carboidratos, sem mexer na quantidade, utilizando os carboidratos corretos que vão estar te ajudando nesse objetivo. Mas para outras pessoas que têm mais dificuldade em emagrecer, provavelmente a melhor estratégia a ser utilizada vai ser utilizar uma abordagem mais cetogênica. E a dieta slow carb se apoia na ideia de que todo carboidrato vai virar açúcar no nosso sangue. Porém, a taxa que esse açúcar no sangue vai subir e a velocidade com que ele vai subir quando passar pelo trato digestivo pode variar muito de alimento para alimento. E essa diferença constitui a base do índice glicêmico. O índice glicêmico seria um índice de 0 a 100 que vai medir a velocidade com que determinado alimento aumenta as taxas de açúcar no seu sangue. Em outras palavras, o índice glicêmico vai de 0 a 100, onde 0 indica que o alimento não tem nenhuma influência na glicose sanguínea e 100 ele vai ter uma influência máxima sobre a glicose no sangue. Quanto mais próximo de 100, mais a glicose no seu sangue vai subir de uma forma mais rápida, aumentando mais a insulina e fazendo você engordar ou atrapalhando o seu emagrecimento. E alimentos ricos em amido, como pão, arroz, macarrão, batata e fécula de mandioca, aumentam muito a glicose no nosso sangue. Então, eles são alimentos que têm um alto índice glicêmico. Esses alimentos ricos em amido, com um alto índice glicêmico, são digeridos tão rapidamente pelo nosso corpo que aumentam mais a glicose no nosso sangue do que o próprio açúcar branco, do que o próprio açúcar de mesa. Grãos minimamente processados, legumes sem amido, algumas frutas, castanhas e laticínios sem adição de açúcar têm efeitos mais suaves na glicose do sangue e, consequentemente, apresentam valores de índice glicêmico menores. Porém, a dieta slow carb não leva em consideração apenas o índice glicêmico do alimento. Ele também leva em consideração a carga glicêmica que esse alimento tem. E a carga glicêmica nada mais é do que a quantidade de carboidrato que vai ter em determinado alimento. Porque o importante não é só quão rápido as taxas de açúcar no seu sangue vão subir, que seria o índice glicêmico, mas também é importante saber quanto de carboidrato de fato tem naquele alimento para que ele se torne um problema. A melancia, por exemplo, tem um alto índice glicêmico. Quando você come a melancia, o açúcar no seu sangue aumenta de uma forma mais rápida. Porém, a melancia tem pouco carboidrato por grama. Então, ela seria classificada como tendo uma carga glicêmica média para baixa. Por outro lado, a batata, por exemplo, apresenta um alto índice glicêmico. Quando nós comemos a batata, a glicemia do nosso sangue aumenta muito de uma forma muito rápida. Mas a batata também contém muito carboidrato por grama, então ela também contém uma alta carga glicêmica. Então, dessa forma, não basta um alimento ter um índice glicêmico baixo, ele também precisa ter uma carga glicêmica baixa também. Às vezes você pode até comer um alimento com alto índice glicêmico, porém ele vai ter uma baixa carga glicêmica, vai ter pouco carboidrato ali por grama, então não vai ser um problema tão grande para o seu emagrecimento. E às vezes também você pode estar comendo um alimento com baixo índice glicêmico, mas com uma alta carga glicêmica, vai ter muito carboidrato por grama, e isso pode atrapalhar o seu emagrecimento. Então, o melhor carboidrato, aquele que mais vai te ajudar a emagrecer de uma forma eficaz, vão ser, em primeiro lugar, os carboidratos de baixo índice glicêmico e que também têm baixa carga glicêmica. Em segundo lugar, ficariam os carboidratos de alto índice glicêmico, mas baixa carga glicêmica. Em terceiro lugar, ficariam os carboidratos de baixo índice glicêmico e alta carga glicêmica. E em quarto lugar, que seriam os piores, o que não só vai te atrapalhar, mas também vai te engordar, definitivamente vai acabar te engordando, são aqueles carboidratos que contêm um alto índice glicêmico e também tem uma alta carga glicêmica. Tem muito carboidrato por grama para poder ser absorvido. Eu sei que parece um pouco complicado, mas o que eu queria que você extraísse daqui é que a carga glicêmica vai ser até mais importante do que o índice glicêmico. A quantidade de carboidrato por porção de alimento vai fazer toda a diferença. E no final desse vídeo eu vou deixar uma tabela com a carga glicêmica de alguns carboidratos para te ajudar com isso. E no maior ensaio clínico em cima desse tema já feito, 773 adultos de 8 países europeus
foram alocados aleatoriamente para seguir dietas que variavam em índice glicêmico e em teor de proteínas. E após 6 meses, o estudo mostrou que o grupo de participantes que estava utilizando a dieta de baixo índice glicêmico e baixa carga glicêmica e com um alto teor de proteína teve total manutenção do emagrecimento, sem qualquer recuperação do peso perdido. Agora, o grupo de participantes que fez uma dieta de alto índice glicêmico e alta carga glicêmica e baixo teor de proteína recuperou quase todo o peso original. E os outros 2 grupos restantes, um grupo estava em uma dieta de alto índice glicêmico e alto teor de proteína, mas com a carga glicêmica moderada, e o outro grupo estava em uma dieta com baixo índice glicêmico, baixo teor de proteína e com a carga glicêmica também moderada. E ambos os grupos tiveram uma recuperação de peso intermediária. E as conclusões desse estudo são claras. Ele mostra que a cada passo na direção da redução da carga glicêmica, mais resultados aparecem. Alguns estudos também mostram que dietas com alto índice glicêmico e alta carga glicêmica estão diretamente relacionadas com doenças cardíacas. Em um estudo envolvendo cerca de 75 mil mulheres, uma dieta com altos valores de carga glicêmica duplicou o risco de doença coronária num período de 10 anos. Esses estudos sugerem que diminuir a carga glicêmica da sua alimentação pode diminuir a sua chance de ter um infarto, por exemplo, pela metade. Comparada com as estratégias de extrema restrição de carboidrato, como a dieta cetogênica, a dieta slow carb não apresenta resultados tão drásticos em pouco tempo. Na dieta cetogênica, você consegue normalmente perder bastante peso em um período bastante curto. Porém, esse tipo de dieta mais restrita em carboidratos é mais difícil de você levar no longo prazo. Normalmente são mais utilizadas no início. Porém, iniciar com uma dieta cetogênica é uma opção, mas pode não ser a melhor opção para você em específico. Para algumas pessoas é muito difícil seguir uma alimentação cetogênica, onde você não vai comer basicamente nada de carboidrato. Alguns podem preferir começar com uma dieta slow carb, onde você vai substituir os carboidratos que você come hoje por carboidratos melhores, com menor índice glicêmico e com menor carga glicêmica, principalmente. Mas sempre lembrando, provavelmente se você iniciar com uma dieta slow carb, você vai emagrecer, mas não vai ser um emagrecimento drástico, você não vai ver resultados tão grandes em pouco tempo, como na cetogênica. Porém, você vai conseguir manter essa alimentação de uma forma bem mais simples, já que você vai conseguir comer ainda bastante carboidrato. E outro ponto é que para alguns metabolismos, a dieta slow carb também não vai ser suficiente. Dependendo do seu grau de dano metabólico ou da sua resistência à perda de peso, vai ser melhor você iniciar com a cetogênica e até manter essa cetogênica por um período até tudo se estabilizar. A dieta slow carb é parecido com a tartaruga, da fábula da tartaruga e da lebre. Ela pode demorar um pouco mais, mas acaba chegando lá. E essa dieta slow carb é basicamente uma alimentação que foca mais em alimentos naturais, não processados ou minimamente processados, porque os alimentos que apresentam maior índice glicêmico e maior carga glicêmica são justamente os alimentos processados, refinados e industrializados, que você encontra em pães, massas, doces, açúcar, bolachas e etc. E o caso de sucesso de hoje é de um dos meus pacientes, o Charles. Ele nos fala que já conseguiu perder 6 quilos em apenas 21 dias. E não está vendo diferença só no peso, mas também nas roupas e até as pessoas ao seu redor estão notando a diferença no seu corpo. É isso que acontece quando você utiliza a melhor ciência atualizada para o seu emagrecimento definitivo. Parabéns, Charles! Bem, pessoal, mas por enquanto é isso. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma, tenha feito você perceber que o problema não é o carboidrato em si, e sim o tipo de carboidrato que você está utilizando. No primeiro momento, seria melhor você diminuir a quantidade de carboidrato, seria uma estratégia mais eficaz, porém pode não ser a melhor estratégia para todos, e tem outras estratégias a serem seguidas. Mas eu vou ficando por aqui, a gente se vê no próximo vídeo, um abraço e tchau!